Boa noite, meus irmãos. A paz de Cristo para todos. Para quem não me conhece, eu sou Robert William e estamos iniciando o nosso 11º debate teológico no grupo Calvinistas de Dort. E o tema de hoje é: a graça pode ser resistida? O texto base do debate de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 6, versículo 37, onde diz assim a palavra: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu gostaria de cumprimentar todos os administradores do grupo Calvinistas de Dort, também todos os membros que irão acompanhar este debate e também os nossos irmãos, amigos, os colegas que irão assistir esse debate através do nosso canal no YouTube. Se inscrevam no canal, liguem aí o sininho para receber as notificações, curtam, comentem, compartilhem, fiquem à vontade em nome de Jesus. Nesse momento, vamos apresentar os nossos debatedores dessa noite. O nosso primeiro debatedor é o missionário Denner Cabreira. Ele tem 28 anos e pertence à Igreja Evangélica Espaço Esperança, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, meu irmão Denner. Também o nosso segundo debatedor é o nosso irmão Tiago Domingos. Ele tem 20 anos e congrega na Igreja Assembleia de Deus Ministério Rocha Eterna, em Lisboa, no país de Portugal. Seja bem-vindo, meu mano. Deus abençoe. Um bom debate para os irmãos. Muito bem, nesse momento iremos ouvir a introdução do nosso missionário Denner Cabreira. Eu gostaria de lhe conceder, meu nobre, 3 minutos para que o senhor diga o que o senhor vai defender e por quê. A palavra é sua. Boa noite a todos os irmãos do grupo Calvinistas de Dort. Graça e paz a todos que estão vendo esse debate pelo YouTube. Graça e paz ao nosso irmão Tiago, pela honra e o privilégio da gente estar trabalhando nessa noite, se a graça é irresistível ou não. Já de imediato eu quero trabalhar um pouquinho da ideia daquilo que eu quero tratar nessa noite. Primeiro, eu gosto de fazer uma abordagem, o que é graça irresistível ou graça eficaz. Eu prefiro melhor o termo eficaz. A graça eficaz é muito simples, ela simplesmente significa que Deus, quando quiser, pode quebrar a dureza do coração humano no seu determinado tempo. Existem textos que vão tratar da soberania de Deus quanto às questões humanas. Um deles está lá em Daniel 4,35, que diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Outro texto é o Salmo 115,3, diz: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Jó 42,2 diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando a gente trabalha a questão da graça eficaz, a gente está dizendo que nos eleitos ela será eficaz, naquele povo ao qual Deus escolheu antes da fundação do mundo. É nesses aí que a gente entende que a graça seja irresistível e eficaz. O que não é a graça irresistível ou eficaz? Ela não quer dizer que o homem não pode resistir, mas pelo contrário, por causa da depravação do homem, sempre ele vai resistir ao chamado de Deus. Um texto muito comum e correto em usar para que os homens resistem é Atos 7,51, que diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós fazeis. Então, outro texto que a gente pode usar é Mateus
23, 37, se não me engano, que diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que são a ti enviados. Quantas vezes eu quis, né, como a galinha, juntar debaixo das suas asas os pintinhos, mas vós não quiseste. Então, o que a gente vai dizer é que essa graça ela é irresistível nos eleitos. Nos demais, eles resistem, morrem resistindo e serão castigados pela dureza do coração deles, mediante ao pecado original. Meu irmão Tiago Domingos, da mesma maneira, o Senhor, a partir de agora, tem 3 minutos para nos dizer o que o Senhor vai defender e por quê. A palavra é sua. A paz do Senhor Jesus a todos os integrantes do grupo Calvinistas de Dort. É um prazer para mim estar aqui para mais este debate, cujo tema estará centrado na questão da graça ser irresistível ou ser resistível. O meu nome é Tiago Domingos, eu tenho 20 anos, moro em Lisboa, Portugal, curso Filosofia pela Faculdade de Lisboa. E eu vou defender a visão de que a graça ela pode ser resistida, mas ela pode ser resistida dentro de que moldes? Sem dúvida alguma, os moldes do arminianismo clássico. Nesse sentido, eu me distancio do arminianismo wesleyano e daquilo que nem sei se pode ser se chamado de arminianismo, que muitas das vezes é corrente por aí. A minha visão é exatamente a de que eleitos nunca resistirão à graça até o final, porque o eleito ele nunca irá se perder. O eleito é aquele que persevera até o fim. Porém, assim como Armínio, eu digo e faço a distinção entre salvo e eleito, porque salvo é aquele que em um determinado momento poderá estar debaixo das mãos do nosso Salvador, mas a algum momento e por algum motivo externo a Deus, ele acaba por se distanciar daquilo que é o caminho de Deus. Então, eu faço essa distinção. Também ressalto que, embora isto possa sim acontecer dentro da minha visão e do meu pensamento, em momento algum Deus não saberia que isto não aconteceria. E de uma forma ou de outra, a vontade final de Deus é que isto acontecesse, embora não seja uma vontade direta. Mas Jesus, Deus, enquanto causa primária de tudo aquilo que foi criado, automaticamente também tem todas as coisas no mundo como uma causa daquilo que é a sua própria vontade. Então este é o pensamento que eu irei desenvolver ao longo do debate, apresentando textos, apresentando momentos bíblicos e personagens conhecidas por todos nós. Então, é um prazer para mim e desejo um bom debate a todos. Bom, meu irmão, vamos começar pelo começo, né? Eu sempre gosto de trazer uma linha bem racional e tratar dos princípios elementares, trazer questões que vão tratar já do início do problema, uma questão mais epistemológica, para a gente construir um raciocínio. Um ponto que nós vamos ter em comum é a questão da depravação total. Tanto o arminianismo clássico quanto a teologia reformada, o vulgo calvinismo, os dois tem um ponto em comum que é a depravação total. O arminianismo clássico crê na depravação total, assim como o calvinismo. Então, meu amado, mediante a gente sabendo que todos os seres humanos, né, têm esse pecado original encravado em seus corações, não podendo fazer o bem por si só, mas somente com o auxílio da graça. Eu estou ipsis literis citando Jacó Armínio aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Qual graça pode ser resistida, tá?
E o que vem a ser essa graça resistida? Essa graça seria a graça preveniente? Se sim, é a graça que Deus derrama a todos os seres humanos, que capacitam eles a crer. Eu queria que o irmão me definisse, visto o pecado original, que tanto eu como o senhor esposam e defende essa prerrogativa, essa doutrina bíblica, eu queria que o irmão me explicasse que tipo de graça é essa que pode ser recebida, e se for a graça preveniente, eu queria que o irmão me respondesse o que seria essa graça preveniente. Essa é a minha primeira pergunta. Bem, desde já eu vou responder com um versículo que ele é muitíssimo conhecido por todos nós. Romanos 10:17, que diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Este versículo ele tem muito a nos dizer. Dentro daquilo que é a teologia arminiana, aquilo que é a pregação da salvação, daquilo que é o conteúdo salvífico que nós podemos observar dentro dos ensinos de Cristo, dentro dos ensinos dos apóstolos, quando há essa pregação, automaticamente a graça está em ação. Que graça é esta? Esta graça, ela é uma graça que ela pode inicialmente ser resistida, ela pode ser resistida daqui a 1 ano, ela pode ser resistida daqui a 10 anos, ela pode ser resistida a qualquer momento, menos pelos eleitos. Por qual motivo? Os eleitos, eles são aqueles que Deus ele prevê dentro da teologia arminiana que irão crer. Então, automaticamente, não existe a possibilidade factual, apenas uma possibilidade hipotética que não virá a se concretizar de um eleito deixar de crer, certo? Dele estar resistindo a esta graça. O que a teologia arminiana ela desposa nesse sentido? Esta graça, muitas das vezes, ela irá trabalhar na vida do homem para levá-lo aos primórdios da fé cristã, mas não o levará àquilo que Pedro ele vai chamar como o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, dentro deste contexto, acontecerá aquilo que nós podemos ver em Atos 7:51, que o senhor muito bem citou na sua apresentação, onde Estevão pregando para aquelas pessoas, ele vem trazendo uma narrativa muitíssimo forte, e ele vem dizendo para eles: vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como os vossos pais fizeram também antes de vocês. Quando nós vamos, por exemplo, para Atos 26:19, nós vemos Paulo mostrando a consciência que ele tinha de que era possível esta graça ser resistida. Por quê? Porque ele vem dizendo: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, contextualizando, a graça preveniente é exatamente isso. Ela prepara o homem e o leva não apenas até o início da sua fé, mas também ao fim dela, para a perseverança dos santos. Bom, analisando a sua resposta, eu vejo uma coisa. Quando o senhor declarou que os eleitos, eles não irão resistir até o final, o senhor está extremamente trazendo uma ideia de que nós, calvinistas, afirmamos. O que a teologia reformada, o calvinismo, diz é que o eleito, ele resiste até um certo tempo, vide o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no apedrejamento de Estevão, as vestes de Estevão foram jogadas aos pés dele. Ele resistiu, ele perseguiu a igreja, ele foi um dos maiores perseguidores, ele foi blasfemo da obra de Cristo. Mas chegou um dia que no caminho de Damasco, o Senhor apareceu para ele e disse o seguinte: Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Então a gente vai ver que o eleito ele resiste sim, mas até um determinado tempo em que Deus abre o seu coração para que ele venha a entender. Depois o Senhor vai dizer que a graça preveniente leva à perseverança dos santos. Ora,
Se a graça preveniente, que é o que capacita o homem a crer, vai levar à perseverança, essa graça nada mais é do que uma regeneração. O Senhor me descreveu aí a regeneração. Ora, como pode essa graça levar as pessoas, ou no sentido de fazê-las crerem, e não fazer com que todos venham a crer? A proposta da graça preveniente, eu vejo que ela tenta maquiar, ela tenta, vamos dizer assim, fazer com que essa graça, né, esse termo graça resistível seja atraente às pessoas, daí a transformação em graça preveniente, né, se ela capacita o homem a crer, o mesmo efeito da regeneração ela vai ter. Portanto, essa graça regeneraria o homem para que ele pudesse ter um intuito, não, agora eu vou crer, agora eu não vou crer. Isso é um absurdo, visto que a Escritura está dizendo que jamais a Escritura vai concordar com uma coisa, com uma graça, com esse tipo de coisa, que vivifica o homem para ele não crer, que vai levar os santos, mas talvez leve os santos, porque depende ainda do seu arbítrio e eles não saírem disso. Eu vou ler um texto de Efésios que trata bem essa questão, que o próprio apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Ele diz assim, ó, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nas quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos de delitos de pecado, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Irmão Tiago, o senhor tem 3 minutos para elaborar a sua primeira pergunta. Lembrando que o senhor pode utilizar um espacinho desse tempo para fazer uma tréplica a esta réplica que o Denner acabou de lhe apresentar, caso o senhor queira e ache necessário. Porém, dentro desses 3 minutos, o senhor deve elaborar a sua primeira pergunta, ok? A palavra é sua. Irmão Denner, eu percebo muito bem o porquê do senhor se expressar dessa forma e até uma certa indignação relativamente àquilo que seria a graça preveniente. Agora, o senhor está confundindo conceitos básicos acerca da graça preveniente. A graça preveniente, ela não obrigatoriamente irá trabalhar a vida da pessoa regenerando-a. Isso é um conceito exatamente calvinista acerca daquilo que é a graça irresistível, que quando ela atua, ela realmente irá atuar de forma eficaz. Entendeu, meu irmão? Agora, dentro daquilo que é o pensamento arminiano, não, isso não existe. Então, creio que essa minha pergunta aqui, ela já é até mais do que suficiente para quebrar este espantalho que o senhor criou aí em cima, certo? Agora, eu gostaria de dirigir ao senhor uma pergunta que ela estará centrada em cima de um texto, que é João 12, capítulo de número 12, versículo 42. Nós vemos o seguinte sendo dito pelo autor aqui. Ele vai dizer que até mesmo muitos dos principais creram em Jesus, porém não o confessavam por um simples motivo, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A minha pergunta é a seguinte: dentro do sistema tanto arminiano como calvinista, a pessoa só pode crer quando a graça ela já entrou em ação na vida da pessoa. Inclusive, este texto ele vai trabalhar acerca disso. Aquelas pessoas realmente creram, porém
quando nós olhamos para este texto, é dito exatamente que eles não irão alcançar a salvação por um simples motivo. Qual era? Porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, e por este motivo não confessavam a Jesus como seu Salvador. Agora, dentro da sua visão calvinista, como fica este texto? Bom, meu irmão, a resposta é muito até simples. Visto que na minha primeira fala eu falei, inclusive eu citei 2 textos a quais os judeus não criam. E os judeus não criam porque eles eram pecadores, mortos em delitos e pecados, e exatamente por isso eles não poderiam crer por si só, a não ser que o Cristo, que o Espírito Santo viesse até eles, abrisse o entendimento para que eles pudessem entender. É muito interessante que o Senhor citou, né, o verso 42 e 43, mas o Senhor acabou omitindo o verso 40 que diz assim, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele, de Deus, de Cristo, falou a seu respeito. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para ser expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O texto é autoexplicativo. No versículo 40 diz que Deus o cegou. Quem cegou o entendimento deles? Endureceu-lhes o coração, para que com os olhos eles vissem e não pudessem ver, e para que ouvissem e não pudessem ouvir. O texto ainda vai dizer que entendam com o coração, que Deus, no caso, o cegou, para que eles não entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, meu amado, por causa da incredulidade deles mesmos, Deus cegou o entendimento deles. Deus colocou uma venda, mesmo eles tendo olhos, colocou uma venda nos olhos deles, deixou aquele coração pedrificado, na qual o próprio profeta vai dizer que Deus daria um novo coração para eles, arrancaria o coração de pedra, vos daria o coração de carne, para que eles pudessem obedecer os mandamentos. Então, meu amado, esse texto está totalmente em inconformidade com aquilo que nós calvinistas dissemos, que a graça ela vai ser eficaz no eleito. Paulo vai tratar em Romanos capítulo 9 e vai dizer, nem todo judeu é de fato um israelita, mas sim o filho da promessa. Jesus vai dizer que aqueles que creem não nasceram da vontade da carne, mas sim da vontade do quê? Do Espírito. Então, eu não vejo dificuldade alguma nesse texto, pelo contrário, esse texto corrobora muito para aquilo com que eu entendo e creio, e em nada quebra a doutrina da graça eficaz. Pelo contrário, esse texto afirma que existe uma ação de Deus nos homens para que eles possam vir a crer. Senão, sempre resistirão à vontade de Deus. Então, meu irmão Danner, com todo respeito à sua pessoa e tudo mais, eu creio que aqui houve um erro de interpretação do texto, e um erro grotesco. Veja bem, o versículo de número 37, ele vem dizendo, e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Veja bem, preste atenção, aqui está falando de um grupo de pessoas que não creram em Jesus. Agora, no versículo 42, vem 2 palavras que vão nos dizer tudo acerca desse texto. Ele vem dizendo o seguinte, apesar de tudo o quê? Apesar daqueles que não criam, apesar deste texto de Isaías que diria que Deus endureceu-lhes o coração de quem? Daqueles que não creram, daí vem falando, até muito dos principais creram nele. Esses aqui já creram. Então eles não estão incluídos nestes do texto atrás.
Isso aqui não tem, para mim, dificuldade nenhuma. E, com todo respeito à sua pessoa, foi um erro de interpretação seu. E exatamente por isso que eu lhe pergunto, e pronto, o senhor agora não tem mais tempo de me responder relativamente a isso, mas a minha pergunta ela vai se centrar exatamente aqui. Essas pessoas, eles creram, então houve uma operação do Espírito Santo na vida deles inegavelmente, porque é impossível que se creia sem que haja operação do Espírito Santo. Mas daí eu lhe pergunto, por que eles ficaram no meio da sua caminhada e não confessaram a Cristo? O mesmo Jesus que disse acerca dessas palavras que o Senhor já repetiu mais do que uma vez, que o homem ele é nascido, do Espírito, é o mesmo que também falou que aqueles que não confessarem, ele também não confessará diante do Pai. Como fica essa questão? Basta crer, então, no caso? Mas para crer não é necessário que o Espírito Santo trabalhe na vida da pessoa? Não é necessário que a graça seja eficaz na vida da pessoa? Então, neste caso aqui, a graça ela foi eficaz ou não foi eficaz? Mas se ela foi eficaz, por que ela não levou a pessoa até ao fim da sua obra salvífica? Que era exatamente o que? Confessar e o prosseguimento desta obra em sua vida. É aqui que vai se centrar a minha pergunta. Bom, uma pequena réplica. Não houve equívoco de interpretação alguma, porque propriamente o Senhor disse que tanto os dois grupos no final não creram. Eles creram num sentido, mas não confessaram, ou seja, a sua proposta de graça ela foi derramada, mas foi derramada e mesmo assim não foi eficaz. Deus trabalhou em vão, fazendo aquelas pessoas, crer, mas elas já não quereram porque confessaram, ficou um pouco tanto confuso. Então não foi a minha questão que não foi bem interpretada, mas assim no final o senhor aí deu uma confundida com alhos com bugalhos. Bom, e quanto à questão que o senhor falou que eu interpretei errado, não, porque foi profetizado que muitos da nação de Israel, como o próprio senhor leu no texto a profecia de Isaías, o senhor mesmo leu. Então eu não me equivoquei na interpretação, porque os fariseus fechavam a porta do reino dos céus para aqueles, mas nem todos a porta foi fechada. Um exemplo são os apóstolos de Cristo, 11 creram. Muitos seguiram a Cristo, Então eu não consigo entender. A minha teologia aqui, ela está perfeitamente consonantemente correta com aquilo que a Bíblia afirma. A qual Deus, tudo quanto Ele quiser, Ele vai fazer. E aquele que foi eleito, Deus vai chamar. Dentro da teologia reformada, nós temos duas doutrinas que a gente estuda, que é a vocação do Evangelho e a vocação eficaz. Vocação do Evangelho é a pregação do Evangelho a toda criatura. Vocação eficaz, o chamado nos eleitos. E dentre alguns aqui, desse grupo que foi pregado, eles vieram a crer. Possivelmente desse meio, muitos vieram a crer, porque Cristo pregou na Palestina inteira e muitos vieram a crer. Então, não tenho problema nenhum. Mas, voltando para a minha pergunta, é a seguinte, já que o irmão está falando sobre graça, os defensores da graça resistível, de uma graça preveniente, eles correm para o texto de Tito 2,11, que diz, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Eu queria saber do senhor, o que significa essa graça de Deus e quem são todos os homens do texto de Tito 2,11, o texto novamente diz, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. O que é a graça aí, nesse texto, preveniente ou não, como ela atua, e quem são todos os homens desse texto? Serão todos a qual a graça chegar, ou todos que crerem em cooperação e um sinergismo com a graça? Como que o irmão define a graça e quem é todos os homens do texto? Então, irmão, o senhor disse que eu confundi alhos com bugalhos, mas eu discordo do senhor. Realmente houve aí um erro de interpretação. Foi um erro, realmente, por um simples motivo. O início do verso 42, ele vem trazendo para nós uma visão de contrariedade relativamente àquilo que havia sido afirmado anteriormente. É uma questão de português, é uma questão linguística até. Isso vai nos proporcionar um bom entendimento acerca daquele texto. O texto atrás, a
partir do versículo 37, ele vem falando sobre uma classe de pessoas que não creriam em Deus. Isso ali está claro. Eles não creriam mesmo que fosse realizado todos os milagres para eles. Agora, quando fala do versículo 42, vem dizendo que até mesmo muitos dos principais creram nele, porém não confessavam por um simples motivo, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É impossível crer sem que haja uma operação do Espírito Santo. E nisso creio que tanto eu como o Senhor, estaremos de acordo. Agora, esta operação do Espírito Santo, se ela fosse eficaz como o Senhor defende, e ela alcançasse sempre que lançada o fim da sua fé, entendeu? Que Pedro, ele vai dizer que é o quê? A salvação da alma. Se sempre isso acontecesse, nós veríamos exatamente que aquelas pessoas iriam confessar e iriam prosseguir nas suas caminhadas espirituais. Mas não é assim, certo? Esta é a minha defesa e a minha pergunta se mantém de pé para o Senhor. Agora, relativamente à pergunta que o Senhor me fez, o Senhor disse, porque a graça de Deus, né, se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Este versículo ele é muitíssimo interessante, é lindo, certo? Quando nós vamos ali também para 1 Timóteo 2,4, nós vemos também uma afirmação muitíssimo semelhante a essa. Eu não irei entrar lá, porque o Senhor já conhece e creio que quase todos aqui do grupo irão também conhecer. Se não posso dizer todos, né? Mas o interessante é o seguinte, quando eu analiso a teologia paulina, eu vejo Paulo, principalmente em Romanos, ele trazendo para nós uma visão de que a graça, ela sobrepuja o pecado. Então, mediante a visão de Paulo, se por um homem o pecado entrou no mundo, muito mais a graça alcançaria muito mais pessoas do que o pecado. E isso é claro dentro da teologia paulina. Agora, a questão é, Paulo ele diz que todos seriam salvos? Nunca. Como então nós iremos conciliar isso? Exatamente com a visão arminiana. Eu preciso conciliar? Não. O pensamento paulino, ele é claro. Agora, quando nós falamos acerca de pensamentos como calvinista, realmente eu precisarei de trazer explicações como a que eu estou trazendo aqui. Bom, o senhor se focou em João 12 e se esqueceu de responder minha pergunta. Minha pergunta era relativa ao texto, né, de Tito 2,11, tá? O irmão em nenhum momento tratou da questão de Tito 2,11, mas sobre João 12, para nós fecharmos essa questão, tá? É muito simples, tá? O senhor disse que eles não creram, ou seja, se existe essa graça preveniente, preventiva, ela foi derramada sobre pessoas na qual Deus mesmo tinha profetizado que eles não creriam. Ou seja, Deus é ambíguo no arminianismo, porque ele profetiza dizendo, olha, eles não vão crer. E sabe por que não vão crer? Porque eles são incircuncisos, como existem profecias, né? Jeremias 4 diz que a nação de Israel tinha um prepulso em volta do coração, Jeremias 4,4. Então, aí o senhor está me dizendo, então, a afirmativa por tabela da sua teologia é que a graça é derramada em vão, inclusive sobre pessoas que foram profetizadas que não creriam. Ou seja, não há lógica nenhuma de Deus derramar essa graça. Terminando com a questão de João 12, né, para deixar claro e bem explícito ao grupo que a minha interpretação ela não está equivocada, pelo contrário, ela está embasada a partir desde o versículo 37, se não me engano, onde diz que isso, né, que estava acontecendo foi profetizado pelo profeta Isaías. Quanto a Tito 2,11, eu perguntei ao senhor e o senhor não me trouxe uma resposta, tá? Então, eu queria explicar para o grupo o que significa graça e o que significa o todos os homens ali, tá? A graça de Deus refere-se a Cristo e sua salvação. Lembre-se que Tito foi escrito por Paulo porque Tito estava com compromisso em Creta de levantar bispos e igrejas firmes ali naquela região. Então, tá, o texto é uma pastoral, ou seja, algo didático, onde Paulo está escrevendo ao seu amado e nobre companheiro Tito. Então ele refere-se em Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça é Cristo e sua obra, pregação do Evangelho.
O todos os homens ali refere-se aos idosos do verso 2, mulheres idosas do verso 3, aos moços do verso 6, os servos do versículo 9. O contexto imediato está indicando, né, que Tito deveria, como na verdade Tito deveria proceder com os crentes. Por isso ele diz no versículo 12, note, o versículo seguinte à afirmação que da pergunta que eu vim trazer, Paulo vai dizer assim, ó, educando-nos, ou seja, um grupo específico e não cada indivíduo, não solto ao vento para quem pegue essa graça, mas, né, aguardando a bendita esperança, isso não se pode suplicar a incrédulos. 14, cedeu por nós. No 15, ele fecha dizendo e exorta, repreende claramente o ensino que era para a igreja e não para cada indivíduo do mundo. Bem, irmão Danner, em primeiro lugar, eu quero deixar aqui claro para o senhor que, quanto a essa questão aí de João 12, eu continuo afirmando que o senhor está equivocado. Ali há duas classes de pessoas, mas eu encerro por aqui, porque senão nós vamos levar isso até o final do debate. Agora, prossigamos então para aquilo que o senhor me perguntou. Eu, dentro daquilo que é o estudo de hermenêutica, muitas das vezes eu me deparei com afirmações de que o pensamento de um autor deve ser estudado à luz desse determinado autor. A nível daquilo que é a hermenêutica filosófica, da qual a hermenêutica bíblica ela é procedente, eu vejo também que existe uma terminologia que ela é aplicada por cada autor particularmente. Nós podemos ver isso dentro daquilo que é a teologia joanina, onde nós veremos a menção ao Logos divino, nós veremos aquilo que será uma terminologia única de João. Quando nós vamos para Paulo, nós perceberemos também uma terminologia única. Quando nós vamos para a carta de Hebreus, nós perceberemos uma terminologia única. Então a minha resposta ela vai se centrar para o senhor dentro disto. Quando Paulo ele vem falando acerca desse assunto, ele vai falar aqui, olha, veja bem, em Romanos 5, no versículo 18, ele vem dizendo o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, agora só me diga uma coisa, esse juízo que veio para todos os homens, foi para todos os homens realmente ou só para alguns? Daí ele vem e vem completando. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Certo? Eu não irei entrar com o senhor nessa questão de Tito 2,11, porque nós não estamos aqui debatendo acerca de expiação limitada ou expiação ilimitada. O nosso foco aqui é graça irresistível ou graça que pode ser resistida. Agora, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta dentro disso, que será a seguinte: quando Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 9, ele vem falando o seguinte: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Sobre o que ele estava se referindo? O que é o fim da fé? Existem tempos na fé? Bom, sobre o texto de Romanos que o irmão citou, né, Paulo está tratando da pecaminosidade, tanto de gentios como de judeus. Então ele vai dizer, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Isso não tem muito a ver com a sua pergunta, ficou meio desconexo os textos de 1 Pedro com Romanos 5, mas enfim, vou me deter ao seu texto de 1 Pedro, onde o senhor me pergunta o que seria, né, essa salvação da vossa, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Bom, o próprio prólogo, o próprio início, saudação de Pedro diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ora, alcançar o fim da fé é alcançar a salvação. Salvação essa que será mediante
a perseverança e a eleição que Cristo fez. O próprio texto, Pedro está dizendo, no começo, os eleitos, que foram forasteiros da dispersão. Eu não consegui entender muito bem essa sua pergunta com o tema do nosso debate de hoje, porque alcançar o fim da fé é exatamente o que os eleitos alcançarão por meio da preservação dos santos, que é uma doutrina calvinista. O irmão está, desde o início do debate, afirmando uma prerrogativa calvinista, de que os eleitos não podem resistir, como o senhor disse na sua primeira fala, como eu bem notei. Então, eu não consegui entender, primeiro, o nexo que o senhor fez com Romanos 5, tá? Não consegui entender o que 1 Pedro 9 vai tratar sobre graça resistível ou irresistível, porque essa graça é dada aos eleitos, como o próprio Pedro vai dizer, aos eleitos que são forasteiros. E é interessante no versículo 3, aí de 1 Pedro, que o irmão citou, diz assim, ó, bendito Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, que está realmente ligando o versículo 9, a esperança é o quê? De alcançar o fim da fé, a salvação das nossas almas, que todo eleito perseverará e chegará, porque ele foi regenerado irresistivelmente dentro do seu coração, teve a sua volição, a sua vontade transformada, nasceu do Espírito para que venha a crer. Um exemplo disso, já que o irmão pode me pedir, é o texto de Lídia em Atos 16, que diz que ela era temente a Deus, mas foi necessário Deus abrir o coração dela para que ela viesse entender as coisas que Paulo dizia. Então, irmão, apenas para fazer a conexão aqui acerca de Romanos 5, eu creio que o senhor não percebeu a minha pergunta, e aqui está realmente o problema. Eu falei para o senhor acerca daquilo que eu entendo como sendo terminologia paulina, aquilo que são temáticas paulinas. Quando eu falo sobre Tito, quem escreveu foi Paulo. O senhor introduziu o título aqui na equação, eu introduzi Romanos 5. Certo? É o mesmo autor, é um mesmo pensamento, a menos que Paulo ele tivesse alguma espécie de, digamos assim, desarmonia cerebral, certo? Isso aí já seria outra coisa. Agora, quando nós olhamos ali para Romanos 5, ali é falado, certo? De uma forma bastante clara sobre o pecado entrar no mundo por uma única ação e se estender a todos os homens. Agora eu lhe pergunto, nós não podemos usar este texto para falar sobre a depravação total? Certo? Podemos, sem dúvida alguma. Agora, por que não podemos usar o mesmo texto para falar sobre expiação, então, ilimitada? Uma vez que lá é falado que a graça do Senhor ali, a salvação, ela vai se estender a todos os homens também. E isso é muitíssimo simples de se entender. Tem duas coisas ali, olha, falando. E, inclusive, são antagônicas. Certo? Então, para mim, não existe muita dificuldade. Eu estou lhe respondendo o que eu creio que é aquilo que está em Tito 2,11. E eu estou mostrando para o senhor que mesmo que Tito 2,11 estivesse tratando acerca de classes de pessoas, existem outros textos que não estão tratando. Agora, como eu bem disse, volto a repetir, nós não estamos falando aqui sobre expiação limitada e expiação ilimitada. Certo? O senhor me disse aqui, neste áudio, que eu estava afirmando uma prerrogativa calvinista. Eu não sei de onde, certo? Porque, pelo que eu tenho visto, este pensamento calvinista ele tem evoluído, certo? Da graça irresistível. E ele sim tomou contornos arminianos. E eu posso provar isso fazendo uma análise dentro daquilo que são as institutas da religião cristã de João Calvino. Certo? Qualquer pessoa com o mínimo de sinceridade irá dizer isso. Inclusive, eu tenho um amigo, teólogo, e que ele uma vez, eu amei de uma conversa com ele, ele me falou exatamente sobre isso e me afirmou que o pensamento calvinista evoluiu. E eu aceito isso perfeitamente. Certo? Agora, no tocante à minha pergunta sobre 1 Pedro 1,9,
Eu deixarei então passar esta questão, porque para mim, como o senhor não percebeu, não existe nenhum problema, certo? Mas eu estava falando sobre tempos daquilo que é a salvação, e era simplesmente esta realidade que eu estava querendo alcançar, onde nem sempre a fé ela irá alcançar o final. Neste caso, ela alcança o final exatamente porque Pedro está se referindo unicamente aos eleitos. Simples assim. Bom, meu irmão, é notório que o irmão perdeu um pouquinho o andar da carruagem mediante os questionamentos, tá? Mas o que o senhor falou sobre Romanos é a mesma coisa que eu falei no meu áudio anterior. Se o senhor voltar no meu áudio, o senhor vai ver que eu falei que Romanos 5 trata de Paulo mostrando o pecado de judeus e de gentios. Portanto, a sua réplica sobre Romanos ela é inútil porque ela está afirmando aquilo que eu afirmei no áudio, né? Quanto a Tito, infelizmente eu não vou concordar com o senhor porque eu mostrei no capítulo 1 quem são as pessoas que são todos os homens que ele cita. São os homens, mulheres, idosos, né, os jovens, conforme eu descrevi na réplica passada. E quando o senhor fala de Pedro, né, se retratando aos eleitos, outra vez o senhor está afirmando aquilo que eu afirmo, e o que a teologia reformada afirma, que somente vai chegar ao fim da fé os eleitos. Por quê? Porque eles são preservados. E é uma doutrina, o último ponto da tulipe é a preservação dos santos, ou a perseverança dos santos. Então, eu não consigo entender os seus argumentos, porque os seus argumentos, na verdade, eles são calvinistas. O senhor está dando um bom exemplo de como um calvinista deve defender a tulipe. O senhor já passou pela depravação total, pela eleição, pela graça, né? Agora o senhor já está indo para a preservação dos santos, que eu também concordo. Então, na verdade, nós estamos concordando basicamente em tudo. Na verdade, o senhor é um calvinista e não sabia, né? Pelas suas próprias convicções. O senhor pode ouvir os seus áudios, tá? E quanto à questão de tempo na salvação, logicamente, aqueles que não vão alcançar a salvação, como o próprio Pedro diz. Aqueles que saíram do nosso meio, saíram porque, na verdade, nunca foram dos nossos. É simples, nunca tiveram uma fé salvadora. Então aí acho que já exaure a questão. Mas a minha terceira e última pergunta é a seguinte. O texto de Gálatas, capítulo 1, verso 15 e 16, diz assim, ó: mas quando aprove a Deus, desde o ventre da minha mãe, me separou, me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Tá? Esse é o texto de Gálatas 1, 15. Eu queria fazer uma pergunta para o irmão baseado nesse texto. Paulo poderia negar essa graça, mesmo Deus dizendo, mas quando aprove Deus, mesmo Paulo dizendo, me separou, me chamou pela sua graça, dentro do tema, Paulo poderia resistir a essa graça, esse chamado de Deus na vida dele, visto Gálatas 1, 15, 16? Essa é a minha terceira e última pergunta, meu irmão. Certo, irmão Danner. Eu entendi muito bem a sua perspectiva e aquilo que o senhor está afirmando, mas eu insisto em dizer-lhe que o senhor não entendeu qual foi a minha exposição. Eu afirmo claramente que Paulo, dentro da sua teologia geral, ele diz que a salvação ela é extensível a todos os homens, no sentido que hipotético, de que ela foi derramada em prol de todos os homens, mas não que ela irá salvar a todos os homens. É isto que eu afirmei com o texto de Romanos 5. Isto, pronto, pelo menos para mim, daquilo que eu disse, está claro. Agora, o senhor insistiu de que eu estou fazendo considerações calvinistas. Não sei como. Mais do que uma vez eu afirmei aqui a expiação ilimitada, mais do que uma vez aqui eu afirmei que a eleição ela é mediante a presciência, certo? Então não sei como que eu estaria defendendo aqui uma doutrina calvinista. Agora, talvez o senhor não conheça muito bem aquilo que é a doutrina arminiana nesse sentido, certo? O senhor próprio disse que já foi arminiano clássico e eu respeito isso. Porém, talvez o senhor não estivesse assim tão aprofundado como poderia,
certo? Mas isso é coisa para outro momento, outra hora, certo? Vamos nos focar então naquilo que é a sua pergunta. Veja bem, quando nós vamos para Provérbios, lá em Provérbios existe uma afirmação sobre o coração do rei, certo? Provérbios 21:1, que diz o seguinte: o coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor, este o inclina para onde deseja, certo? A questão aqui é a seguinte: dentro da teologia arminiana, nós nunca negamos que Deus ele possui supremacia sobre aqueles que ele criou. Eu sou arminiano clássico, eu não sou arminiano wesleyano, e muito menos aqueles arminianos que nem sequer arminianos são, certo? O senhor está, na verdade, levantando argumentos contra aquilo que é uma linha diferente do que eu professo. Dentro da linha arminiana, este texto de Gálatas, ele não incorre em problema nenhum para mim, certo? Porque eu creio nisto. Provérbios 21:1, o coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor, este o inclina para onde deseja. O Senhor faz como ele quer, no momento que ele quer, quando ele quer, quando ele deseja. Agora a questão é, ele fica fazendo isso sempre? Vamos ver no caso do Novo Testamento quantas pessoas que ele parou, como ele parou a Paulo no caminho para Damasco. Não foram muitas, entendeu? Então, nós cremos que são manifestações esporádicas e não a regra. Bom, mais uma vez o senhor não respondeu a minha questão. Minha questão era se Paulo poderia resistir à graça. O irmão em nenhum momento tocou nisso, tá? Mas eu tenho alguns pontos. O senhor falou sobre a teologia paulina, dizendo que Paulo se refere a uma salvação para todos, né? Ora, é o mesmo Paulo que escreve o capítulo 9 e diz assim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus exercer da sua misericórdia. É o mesmo Paulo. Paulo está dizendo que não depende de quem quer. Se não depende de quem quer, depende de quem? De Deus. Ora, se depende de Deus, Deus não vai fazer em todos. Porque senão o universalismo estava certo. Segundo, o senhor usa o texto de Provérbios, que é uma clara mostra da vontade soberana de Deus sobrepondo o homem. Ou seja, mais afirmação calvinista é essa do que Provérbios 21 que o senhor usou? Não existe. Isto é a prova de que nasceu, hoje no debate, com todo respeito, é claro, é mais um calvinista. Porque o senhor está afirmando desde o princípio do debate princípios em qual o calvinismo diz. Né? Quanto à questão da resposta que o senhor não tratou de Paulo, se Paulo poderia ou não resistir, né? Logicamente Paulo não poderia resistir na ênfase do evangelho. Um dia ele seria chamado efetivamente, visto que o próprio Paulo, vamos voltar para a teologia paulina, Paulo escrevendo carta a outra igreja, ou seja, Paulo falando aos romanos, eu mostrei, agora perguntei sobre Gálatas, Paulo escrevendo à igreja da Galácia, e agora Paulo escrevendo a Efésios, capítulo 1, verso 11, verso 18 e verso 19, diz assim, nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Verso 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, as quais a riqueza da glória da sua herança nos santos, a qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da eficácia do seu poder. Do seu poder. Ora, visto todos esses textos, né, que eu estou apresentando, toda essa teologia paulina, que foi o próprio irmão que trabalhou, é notório que Paulo não poderia resistir. Um dia, como o próprio texto diz, mas aprove ao Deus, desde o ventre da minha mãe ele me separou, chegaria um determinado tempo em que Paulo não recalcitraria contra os aguilhões de Deus. Deus quebraria a dureza do coração. Isso a gente vê em inúmeros textos bíblicos. Inúmeros. Eu acabei de ler Efésios 1. Ora, visto tudo isso, o irmão não abordou a minha pergunta, não respondeu, e só fez afirmativas da prerrogativa da defesa calvinista. Ou seja, meu irmão, bem-vindo ao calvinismo. Mais um calvinista nasce hoje para a glória de Deus.
Bem, apenas respondendo, né, ao fim do áudio do irmão Danner, eu creio que ele se perdeu a nível de raciocínio lógico dentro de todo esse caminho que a gente percorreu desde a primeira rodada até aqui, certo? Desde o início ele está negando coisas básicas, tanto de leitura de um texto, como de outras questões, certo? Dentro do arminianismo nunca houve uma negação. E isso, quando eu falo arminianismo, vou fazer aqui um parêntese e vou dizer, sou arminiano clássico, certo? Fecho parênteses, prossigo. Agora, o que eu digo é o seguinte, nunca houve uma negação acerca de Deus, ele poder mudar o coração que ele quiser. Nunca houve uma negação. Eu desafio os irmãos a pegarem uma página daquilo que são as obras de Armínios, onde ele vai estar afirmando tal coisa. Eu desafio o senhor, irmão Daniel. Se o senhor encontrar, então automaticamente o senhor terá razão ao me dizer que eu estarei aqui defendendo uma teologia calvinista, coisa que eu não estou. Fica aqui o desafio para o senhor. O senhor, se quiser, poderá fazer, certo? Agora, prosseguindo relativamente a isso, a minha resposta ficou muitíssimo clara. Eu creio que o senhor, quem não percebeu, dentro daquilo que eu falei. Normalmente, eu não falo muito para responder a uma pergunta. Não sei se o senhor já notou isso. E muitas das coisas são aquilo que eu chamo de premissas implícitas. Elas estão dentro daquilo que eu falei, e é só juntar 2 mais 2 que a gente consegue chegar lá, certo? Agora, claro, eu peço até perdão por não ter deixado isso tão claro para os irmãos, o que pode estar trazendo, sim, uma confusão aqui, tanto para o senhor como para outros irmãos, acerca daquilo que eu defendo. Agora, minha última pergunta, ela vai ser uma pergunta, assim, até um pouco, digamos, tosca. Minha pergunta, ela é a seguinte: quando se fala acerca da justiça de Deus, e Deus estabelece princípios, ele quebra estes princípios? E agora entra aqui uma questão que é: quando a Bíblia fala acerca da justiça humana, principalmente lá em Isaías 64:6, vai ser dito para nós que a justiça humana, perto da justiça divina, é como trapos de imundícia. Agora eu lhe pergunto, quando nós vamos para Tiago 4,17, lá é dito que aquele que pode fazer o bem, mas não o faz, comete pecado. Como fica isto diante daquilo que é Deus? Se ele pode dar a sua graça salvadora a todos, certo? E se o seu estabelecimento é exatamente o de dar apenas para alguns, de que forma que isto não seria um pecado da parte de Deus? Uma quebra de um próprio princípio que ele próprio estabeleceu. Bom, vamos lá. No início do seu áudio, o senhor disse que eu estava perdido. Ora, quem citou textos que nós, reformados, usamos para defender a tulipe foi o senhor, não fui eu. Todos os textos, e eu ainda citei os textos que o senhor apresentou e mostrei. Isso é uma visão calvinista que o senhor está falando. Então, eu não estou perdido, eu estou simplesmente afirmando aquilo que o senhor está dizendo. Tá? A sua pergunta é se Deus quebra os seus princípios. Ora, primeiro um erro crasso, desculpa, né? Mas é um erro crasso da interpretação aplicar Tiago 4,17 a Deus, sendo que está falando da falibilidade, vamos dizer assim, dos projetos humanos. Tiago 4,17 está falando de homens que sabiam mais ou menos o que era, na verdade sabiam o que era fazer o bem e não faziam. E Tiago está dizendo, olha, se tu sabe fazer o bem e não faz, é pecado. Mas isso não está se referindo a Deus. Na verdade, a Escritura diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Ora, veja bem a alusão que o Senhor está fazendo. Imagine Deus, se todos os mandamentos que Deus dá para o homem tem condições de fazê-los, o Senhor está dizendo que a lei de Deus é falha, porque Deus deu os mandamentos à nação de Israel, e ele quebrou todos. Quer dizer, então, que Deus estava esperando uma reação deles.
outro equívoco, isso aí tudo é um problema epistemológico, como eu disse lá no meu primeiro áudio. Quando a gente tem a construção de pensamento equivocada, toda a nossa linha sobre o raciocínio ela vai estar equivocada. Tá? E o senhor ficou circulando, perguntando, né, por que Deus não dá a graça a todos? Ora, foi ele que pré-estabeleceu e elegeu, escreveu nomes no livro da vida antes da fundação do mundo. Isso não cabe a mim prescrutar e querer esquadrinhar os caminhos de Deus. Paulo, em Romanos 9, faz uma pergunta retórica que se aplica exatamente ao senhor agora. Quem é tu, ó homens, para discutires com Deus? Porventura o vaso, o barro, pode dizer o oleiro, por que me fizeste assim? Ora, como é que eu questionar a justiça de Deus? Como é que eu posso querer questionar a justiça de Deus? Por que tu me fizeste incrédulo? Por que tu fizeste o outro incrédulo? Por que tu me fez eu crédulo e o outro incrédulo? Ora, não cabe a mim. A eleição é plano divino. A eleição é plano divino. Então, eu não consegui entender, assim, até agora as suas perguntas, elas foram um tanto quanto evasivas, as respostas que o senhor deu foram calvinistas, né? Então, Deus quebra seus princípios? Ora, logicamente não. Nele não há pecado, não há sombra nem variação, né? Então, o texto de Tiago 4,17, né, é muito simples. Se eu ler desde o versículo 3, você vai ver que é um texto dado a homens, não a Deus. Atendei agora a vós que dizeis, hoje e amanhã iremos para tal cidade. O texto vai dizer o quê? Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é da vossa vida. O texto está dando glória para Deus. Tá dizendo que os homens, eles são incapazes de fazer o bem porque eles estão mortos em delitos de pecado. Não Deus, o texto não está falando de Deus. Certo. O senhor está trabalhando aqui dentro desse texto de Tiago 4:17 com, digamos assim, uma presunção muito grande da sua parte em dizer que houve um erro aqui da minha parte. Certo? Bem, eu aceito, porque eu não penso igual ao senhor e muito menos o senhor igual a mim. Certo? Mas eu vou desenvolver aqui agora o meu pensamento, porque no áudio anterior eu apenas lhe fiz uma pergunta e uma pergunta muitíssimo resumida. Mas vamos lá. Ele diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quando nós olhamos para isto é o quê? Justiça. É aquilo que pode ser atribuído ao homem como o quê? Justiça. Certo? E que, inclusive, o bem só pode ser feito pelo homem depois da operação da graça. Aqui vai entrar exatamente a contextualização que eu estou trazendo para o quê? Para o tema. Certo? Vamos lá. Prosseguindo. Quando nós vamos para Isaías 64:6, lá é dito para nós que a nossa justiça humana, ela, aos olhos de Deus, é como trapos de imundícia. Certo? Isso é muitíssimo claro. Agora, quem está falando aqui que a graça ela é irresistível é o Senhor, e não eu. Quem está falando aqui que o Senhor faz alguns crédulos é o Senhor, e não eu. Porque a Bíblia ela vai me mostrar que pessoas se tornam crédulas, elas não nascem crédulas. Certo? Então é o Senhor quem está fazendo tais afirmações. É uma questão até de lógica. Por exemplo, Paulo ele se tornou crédulo, ele não foi sempre crédulo. Então Deus não criou crédulo. Ele passou por um período onde ele esteve totalmente depravado. Relativamente ao Senhor, a sua afirmativa que o Senhor fez de que os nomes foram escritos antes da fundação do mundo. E o que isso vai trazer para mim em algum prejuízo para a minha visão? Exatamente por quê? Porque eu creio que os eleitos, aqueles que o nome deles está escrito antes da fundação do mundo, eles realmente tiveram seus nomes escritos mediante a presciência de Deus Pai. E isso, para mim, não tem problema nenhum, não vai trazer demérito nenhum para a minha linha de pensamento. Certo? Agora, quando eu lhe faço esta pergunta, é exatamente por quê? Porque se nós não conseguimos imaginar que Deus, certo? Que os homens, um verdadeiro cristão, ele tem a possibilidade de fazer o bem, mas não o faz, e que nós, inclusive, dizemos, baseados em Tiago 4,17, que quem assim o faz comete pecado, de que forma
que nós iríamos olhar para Deus e dizer que Deus então poderia fazer o bem, mas não o faria. Certo? Agora, a questão aqui é, o Senhor também não vai tentar tirar palavras da minha boca e dizer que eu estou aqui afirmando que Deus, ele teria que salvar a todos. Não, em momento algum. A questão é o método usado. Essa é a minha crítica. A minha crítica, ela só vai se manter de pé se eu aceitar uma graça irresistível como o Senhor próprio prega. Eu já lhe mostrei em João 12, versículo 42, que a graça, ela inclusive, ela é enviada para vidas que não irão até o fim da fé deles, a salvação da sua alma. Que o fim da fé dessas pessoas só se dará na vida dos eleitos, aquele que o próprio Jesus, o próprio Deus, viu que iriam perseverar. Bom, nas minhas considerações finais eu quero trabalhar só um pouquinho daquilo que o senhor falou na última vez aí. Eu vi que o senhor no último áudio levantou alguns espantalhos. O senhor afirma que eu creio na graça irresistível. Sim, na graça irresistível e eficaz aos eleitos. E para elucidar essa questão, para todos os irmãos que estão ouvindo, eu quero ler um texto de Atos 14, e isso eu vou fazer minhas considerações finais. Atos 16, 14, diz assim, ó, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus que nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo falava. Ora, para sintetizar todo o pensamento calvinista a respeito do que eu trabalhei nessa noite, é só ler Atos 16, 14. O Senhor disse na sua fala que a graça é derramada por pessoas que não viriam a crer. Logo, o Senhor está fazendo Deus trabalhar de uma forma nula. Ou seja, você está anulando Deus na sua onipotência, como o Senhor mesmo afirmou em Provérbios, dizendo que Deus inclina o coração do rei para onde ele quiser. Logo, né? Então Deus não inclinou o coração do rei, desses, né, que ouviram a pregação, que foi derramada a graça, e isso é uma contradição gritante, porque o Senhor está dizendo que Deus pode fazer o que Ele quer, mas Ele dá algo que o ser humano rejeita, aquilo que Deus quer fazer, que Ele derramou essa graça. Ou seja, uma salada de fruta arminiana aí. Com todo respeito ao Senhor, isso é uma crítica ao seu sistema. Então, assim, para sintetizar, o que é a graça eficaz e irresistível para todos os nossos irmãos do grupo? Leia Atos 16, 14. Ela escutava, só que ela escutava de uma forma humana. Ela tinha uma capacidade humana, um intelecto humano. Foi necessário Deus abrir o coração de Lídia. E é isso que Deus faz no coração dos eleitos. Eu não sei quem é eleito aqui no grupo que está ouvindo, né, isso que eu estou falando, mas eu tenho uma coisa para dizer. Deus chama eficazmente as pessoas. Deus chama eficazmente e Lídia é um exemplo disso. Deus abre o coração. Isso é a graça irresistível. Esse é o amor com que Ele nos amou, que Ele tem a capacidade de nos remover o coração de pedra, nos dar um coração de carne para que a gente venha atender o seu chamado e andar nos seus mandamentos. Ezequiel fala isso, Ezequiel 36. Então, para sintetizar e explicar o que é a graça irresistível, Atos 16, 14. Vou ler novamente. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, mas esse escutava não era o correto. Foi necessário que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo falava. Isso é a graça irresistível, é isso que o calvinismo prega, e isso é para a glória de Deus e para louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade. Bem, agora para minhas considerações finais, eu quero agradecer a todos os constituintes do grupo que até então estiveram assistindo ao debate, que irão assistir, também os nossos internautas que estarão acessando este vídeo na internet. Quero deixar o meu agradecimento também ao debatedor, irmão Danner, e ao irmão Robert, que esteve mediando o debate. Agradeço sinceramente pelo tempo que me foi dispensado e agradeço também pelo debate, porque embora eu não esteja concordando e não tenha concordado com tudo que o irmão Danner falou, o que seria também impossível, então não seria um debate, certo? Foi bom, foi um debate de bom nível e eu quero agradecer a ele por isto,
assim como também a todos os demais participantes do grupo e também aos administradores, ao corpo de administradores do grupo. E eu agradeço por esta grande oportunidade, por poder ter estado aqui e participado com os irmãos. A paz do Senhor a todos. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso 11º debate teológico. Gostaria de agradecer aos debatedores que se dispuseram a vir até a nossa arena discutir essas questões de extrema relevância para a fé cristã. Nosso irmão missionário Denner Cabreira, da Igreja Espaço Esperança, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e também o nosso nobre irmão Tiago Domingos, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Rocha Eterna, em Lisboa, no país de Portugal. Muito obrigado pelos irmãos, tivemos um excelente debate, que com toda certeza irá acrescentar ao conhecimento de todos aqueles que ouvirem, tanto aqui no grupo, quanto no nosso canal no YouTube. Deus abençoe os irmãos, agradeço aos administradores dessa casa, todos os membros, participantes, os amigos, colegas. Deus abençoe os irmãos e até o nosso próximo debate no grupo Calvinistas de Dort. A paz de Cristo, boa noite a todos. Deus abençoe.